gente. Capítulo novo, nome grandão, nome imponente, assim, né? Sistema financeiro globalizado, fluxo de capitais. Ou seja, nas discussões que estão separadas para o terceirão, né? Estão pensadas para o terceirão, vamos ver como que o sistema financeiro está espacializado aí pelo mundo, tá? Tô com soluço? Não. Então, assim, ó, lembrando que o funcionamento da economia no mundo globalizado, né, ela é o objeto principal desse capítulo, que a gente vai tratar com vocês. Então, a reflexão que iremos buscar aqui, tá, será pensar como que funciona o mundo financeiro, as finanças e tudo, e como que os mercados são bastante voláteis, tá? Alguns vídeos passados eu recapitulei com vocês as fases do capitalismo e tudo que a gente vai falar nesse momento em especial tá ligado ao capitalismo financeiro mesmo, ao meio técnico científico informacional e principalmente evoluções da tecnologia e do mercado ali a partir da década de 1970 mais ou menos, tá? Importante prestar atenção nos termos, tá, gente? Porque, de novo, eu tô falando em fluxo e eu tô falando em rede. E isso eu tô falando já no comecinho do vídeo. E essa repetição constante é porque realmente é importante. Então, 2 vídeos atrás, 3, vídeo da semana 4, a partir ali de 3 minutos e 43 segundos, eu falo de conceito de rede, de fluxo. Então, toda vez que tiver alguma dúvida, volta lá, tá? Então, esse capítulo novo, essa unidade nova, tem 4 objetivos principais, tá? O primeiro deles é diferenciar o conceito de capital especulativo de capital produtivo, pensando ainda nos impactos que eles representam na economia mundial, tá? O segundo objetivo é analisar a atuação mundial das principais instituições financeiras, tá, do mundo todo, as globais, identificando algumas contradições e polêmicas que envolvem, tanto no sentido positivo quanto negativo, tá? O terceiro objetivo dessa unidade é reconhecer as principais bolsas de valores do mundo e analisar um pouco o papel delas nessa economia globalizada, nesse mercado financeiro. E o quarto objetivo é contextualizar algumas características da economia globalizada de maneira geral, como a existência de paraísos fiscais, a tendência de endividamento externo das nações, tentar entender esses fluxos financeiros internacionais. Fluxo de novo, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco dos paraísos fiscais, quer dizer, nós vamos falar sobre os paraísos fiscais, mas vamos também trabalhar com a diferenciação de capital especulativo e produtivo, tá? Gente, na página 30 lá tem uma contextualização que é a seguinte: um dos aspectos mais representativos dessa globalização é a internacionalização dos mercados e um aumento muito grande, muito expressivo nos fluxos de circulação de capitais pelo mundo, né? E daí é importante entender o que são capitais. No nosso livro, tem ali no cantinho da página à direita, tá colocado que o conceito de capital ele é muito amplo e ele pode corresponder, por exemplo, a um dos fatores de produção formado pela riqueza que gera renda e que é representado pelo dinheiro. Também pode se relacionar a recursos que são utilizados para produzir bens e serviços, que são destinados a vendas, né, mercadorias, e que existem alguns tipos de capital, como o especulativo e o produtivo, que a gente vai falar mais daqui a pouco, bem como o financeiro, que é empregado em bolsas de valores e movimentado por bancos e instituições financeiras. Nesse momento, a gente está falando mesmo desse capital que é representado pelo dinheiro, tá, gente? Essa invenção, que dinheiro foi inventado, né? As facilidades trazidas pelas novas tecnologias de comunicação online possibilitam que as operações financeiras ocorram em tempo integral ao redor do mundo todo.
E a gente vê isso bem representado no mercado de ações e nas bolsas de valores que fica funcionando 24 horas por dia, né? E aí a gente entra em outra parte, que são os investimentos. Quanto maior for a capacidade de identificar os investimentos que dão mais lucro, né, no mundo todo, mais vantagens são obtidas por esses atores desse sistema, que são os investidores, às vezes de origem privada, empresarial, estatal, individual. Você pode, né, agir dentro desse mercado, e é um jogo de interesse global, tá no mundo inteiro. E, embora afete a gente todos os dias, ele foge um pouco à nossa compreensão, né? Hoje, o país que mais recebe investimento, mas também que mais investe, é os Estados Unidos. Embora ele sempre esteja ali na retaguarda, logo atrás dele está a China, né? E entendendo um pouco o que é capital e o que é investimento, a gente vai falar das características de capital produtivo e especulativo. Eu tô na página 31, tá, gente? Então, assim, capital especulativo é aquele que procura obter vantagens, tá, de uma determinada situação. Não traz um benefício para a economia, não traz um benefício no setor que se acha investido, e ele tá ali principalmente no mercado financeiro. Pensar em especulação é sempre uma coisa abstrata, é uma coisa que não necessariamente exista, e isso ajuda a entender essa ideia de capital especulativo. O nosso livro, ele traz uma fala a respeito de que o capital especulativo ele é muito utilizado para venda e negociação de commodities, principalmente no Brasil, porque daí evita alguns preços da oscilação. Contudo, alguns especuladores utilizam essa característica, né, no intuito de desvalorizar preços para ter ganhos rapidamente. O nosso livro não vai fazer esse comentário, tá? Mas muitos estudiosos entendem o processo de especulação como um processo extremamente maléfico, colocando as pessoas e as instituições, né, principalmente as instituições que fazem essa prática, como responsáveis pelas crises financeiras que o capitalismo enfrenta, basicamente de maneira cíclica, né? O capitalismo sempre vai trazendo algumas crises. Eu não vou entrar em detalhes com relação a essas crises cíclicas, mas eu quero apresentar para vocês um outro crush geográfico, que é o David Harvey, porque se você tem interesse nisso, ele tem ele tem um vídeo que foi feito em cima de uma palestra dele de 2010, e daí animaram essa palestra. Eu vou colocar aí na tela para vocês agora, ficar mais fácil de vocês entenderem, que é sobre essas crises cíclicas do capitalismo. Como ele está desenhado, literalmente, é bastante interessante e tranquilo de entender. Recomendo muito que vocês assistam, como sempre, tudo, tá? Eu assisti a aula de história, eu vi que a Adriana indicou para vocês o Hotel Ruanda, né? Porque vocês estão vendo os contextos de descolonização do continente africano e asiático, e ela recomendou para que vocês assistissem Hotel Ruanda. Assistam também, porque também é bom. Todos os vídeos que a gente manda assistir aqui é bom, tá? Então assiste lá. Mas enfim, trocando em miúdos com relação ao capital especulativo, gente, ele é um investimento visando única e exclusivamente lucro, de uma maneira rápida. Ele não traz ganho para a economia porque os seus lucros são gerados não são gerados por meio de trabalho ou de produção. Ele é gerado por especulação. O capital produtivo, por sua vez, é aquele que é obtido através da produção de alguma coisa, né? Prestem atenção nos termos. Ele se refere a um capital associado a investimentos que financiam produção de mercadoria ou de serviço,
que dinamiza a economia e, consequentemente, gera empregos, né? O capital especulativo não gera. Isso propicia uma maior arrecadação de impostos pelo Estado, que pode ser revertido para a sociedade e, em outras palavras, né, ele proporciona o desenvolvimento do país. Por isso, ele não recebe as mesmas críticas do que o capital especulativo, tá? É bem interessante como eles estão nos mesmos lugares, mas eles têm intuitos completamente diferentes, tá? Nesse caso do sistema produtivo, do valor do capitalismo produtivo, você vai estar sempre gerando divisas e lucros e investimentos que retornam para a sociedade. E daí, meus queridos, entramos num outro aspecto do capital, que são os paraísos fiscais, tá? Os paraísos fiscais, eles são países que diminuem muito a tributação sobre as rendas, tá? Então, eles não têm... Olha, eu saindo do vídeo. Os países do mundo todo, eles não têm um consenso de onde que são esses países, esses paraísos fiscais. E o que o Brasil considera, pode ser que a Turquia não considere, ou pode ser que o Japão não considere. Na página 32 do nosso material, há uma especificidade do Brasil que classifica que o Brasil coloca como paraíso fiscais um local que tem uma tributação inferior a 17%, que ofereça a proteção de identidade e que sigam padrões internacionais de transparência, tá? Hoje, cerca de 64 países são classificados como paraísos fiscais no Brasil, mas não inclui a Suíça, né? Historicamente considerada aí. Porque tem uma legislação que eu vou colocar aí na minha frente, tá? Que de modo geral coloca que a Suíça ela não se enquadra como um paraíso fiscal, porque nem todas as suas ações bancárias e tal, elas oferecem os mesmos tipos de características. Mas eu vou deixar a legislação ali para vocês, agora me fugiu, e daí vocês podem pesquisar se vocês tiverem interesse, mas eles não são... não é o foco da nossa aula hoje, tá? Por isso que eu não vou ficar viajando em cima dele. Os paraísos fiscais são bastante contraditórios e polêmicos, porque eles são permitidos, porque você traz dinheiro para dentro do país, mas eles fornecem possibilidade de lavagem de dinheiro, que geralmente vem do tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, tá? E daí existem essa controvérsia, coisa que a gente quase nunca ouve falar. No próximo vídeo, nós vamos falar, gente, sobre bolsa de valores, que eu acho que é a coisa que mais tem tutorial na internet hoje em dia, além de tutorial de maquiagem. Mas a gente vai entrar no aspecto pedagógico disso, tá? E eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios. Eu anotei eles aqui. No caderno de atividades, na página 15, eu vou querer que vocês façam o exercício 2. No livro normal, onde nós estamos ali, na página 33, na parte atividades, tem uma atividade que é uma produção de texto. Não briga comigo. Faz produção de texto para geografia, que é importante, tá? Ó o soluço de novo. Olha o tamanho desse copo d'água. Também conhecido como vidro de palmito, né? Então, lá no caderno de atividades, exercício 2 da página 15. No livro normal, na página 33, a atividades, que é uma produção de texto. E na hora do estudo, o exercício 5, tá? E é isso. Tchau. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam conseguindo superar esse isolamento social, a ausência dos amigos, da escola, dos seus grupos, de todos, tá?
e tentando ser um pouco poliana, vai passar, gente. Vai passar, tá? Tchau.